Oi. Então, vamos estar conversando agora sobre a questão mais específica de magia, de feitiços, de trabalhos espirituais, para que vocês possam começar a entender um pouco algumas questões. Em primeiro lugar, como eu coloquei em outro vídeo, né? Os trabalhos espiritualistas ou espirituais, hoje em dia tem muita coisa, né, se desenvolvendo pedagogicamente, de uma forma não iniciática mágica, e sim cursos, palestras, cursos assim, às vezes com bastante duração e tudo mais. Tem até uma faculdade de bruxa em São Paulo, aqui no Brasil. Então, assim, está sendo estruturado como uma coisa de processo educacional estruturada, né, de uma forma de curso. Mas também ainda continua sendo muita coisa passada como ensinamento religioso e espiritual dentro de um processo de seleção. No sentido assim, seleção espiritualista, né? A pessoa vai, começa a frequentar um lugar, conforme ela vai aprendendo, indo mais ao lugar, se sintonizando, ela vai passando a receber os ensinamentos para se desenvolver naquele tipo de trabalho espiritual. Então, assim, a questão eu vou começar colocando assim, as questões do que é magia. São várias questões importantes. Então, primeiro, o que é magia? Magia é o ato consciente de você utilizar do conhecimento e das forças, as energias, dentro das leis naturais para que você modifique uma realidade. Né? Esse modificar uma realidade pode ser várias coisas, desde você concretizar um bem material, por exemplo, você quer um carro, você quer ficar rico, você quer mais dinheiro, algo assim, né? Bens, você quer mais poder, por exemplo, né? Tem muita gente que faz magia para poder conseguir subir de cargo, né? Se eleger, alguma coisa. Pode ser modificar a realidade do relacionamento com alguma pessoa, trazer alguém ou afastar alguém da sua vida, né? Pode ser para modificar o estado de saúde seu ou de alguém, né? Aí, é uma manipulação de energias? Sim, tudo é energia. Tudo no universo vibra e tudo é energia, né? E através de leis que são chamadas leis naturais, na verdade. E quando você manipula as energias, é tudo dentro de uma lei. Que hoje em dia todo mundo está falando muito na física quântica, no modo quântico, não sei o que lá. Então, assim, muita gente tenta desmistificar, né, dizendo que tudo é ciência e física e parapsicologia. E tudo que é chamado de ciência, de física, de parapsicologia, em outros momentos foi chamado de pura magia. Então, assim, até a própria anestesia, quando se anestesiava, quando começou a se usar éter para desacordar as pessoas para fazer cirurgia, muitos médicos foram chamados de bruxos primeiro, né? Então, assim, é uma coisa que se mistura muito. A linha que separa o que é magia do que é ciência é uma linha que cada vez está mais tênue, mais fraquinha, porque muita coisa que hoje está sendo estudada como uma forma científica, há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, era coisa de macumbeiro. No Brasil, né, se coloca esse nome, macumbeiro. Então, assim, isso é magia. E o que é fazer um feitiço? Fazer um feitiço é quando você pega e faz a tua forma de manipular essas suas energias, né, para atingir o que você quer. E a gente chama de feitiço, né? Mas não é nada, vamos fazer algo
né, extremamente perigoso e chamar entidades e não sei o que lá. Não, de repente você se concentra num pequeno objeto e é assim que você trabalha. Cada um tem uma forma de trabalhar. Existem muitas escolas, muitas formas, muitas religiões que trabalham e muitas seitas dentro da magia, da bruxaria, do paganismo, que dão fórmulas, rituais pré-determinados, ou uma parte do ritual é pré-determinado, o resto você inventa, cada um tem a sua liberdade. Então, assim, existem muitas formas de fazer um feitiço, um trabalho, uma magia, né? Então, assim, procurar não se assustar, né? Aí chama entidades? Sim e não. Por quê? Toda pessoa que vai trabalhar nessa área espiritual, ela tem uma crença em alguma divindade. Não existem pessoas que são magos, bruxas ou bruxos e ateu. Eles acreditam em alguma coisa, né? E mais do que uma forma científica, apesar de alguns vão levando pragmatismo científico, mas essas pessoas elas acreditam em alguma coisa. Porque elas já começam a ir procurar essa parte da ciência que não tem nem verba para pesquisa, né? Então, assim, mas nem todos os rituais ou todas as fórmulas de fazer uma magia vão necessariamente invocar algum deus, alguma deusa, alguma entidade, né? Aí tem a outra parte que também é bem interessante, que é a questão da magia negra e magia branca. A princípio, né, uma das coisas que eu mais consegui separar, que funcionou para mim didaticamente como aprendiz, foi um princípio assim: a magia é negra quando você interfere no livre-arbítrio das outras pessoas. E a magia é branca quando você não precisa manipular o livre-arbítrio das outras pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Face, era um templo, aí ela falando assim: a magia é branca ou negra dependendo da tua intenção. Se a tua intenção é boa, ela é branca. Se a tua intenção é má, ela é negra. Tem outras pessoas que separam entre magia negra e magia branca conforme a entidade que você chama. Aí tem uma armadilha, porque vai ter pessoas que vai trazer arraigado a isso o conceito de qual é a entidade do bem, qual é a entidade do mal, conforme sua crença pessoal, até sua educação religiosa. E a gente tem que lembrar que grande parte dos ocidentais tiveram uma educação religiosa básica cristã, em que tudo era do mal. Tudo que não fosse Jesus Cristo era do mal. Então a gente acaba trazendo para dentro da nova prática conceitos de uma coisa que a gente até diz que não quer mais, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão de entidade, porque antropologicamente falando, se a gente vai estudar a história da humanidade, as histórias das grandes civilizações que dominaram outros e tudo mais, e a história da magia, tem muito, qualquer livro sobre magia, sobre bruxas, principalmente das épocas da Inquisição, principalmente assim, a história da bruxaria sempre vai bater no mesmo ponto, que antigamente era uma religião praticada por todos, era uma forma natural de cultuar a deuses naturais, como os indígenas cultuavam Tupã, né, e Jaci, e de repente, quando chega uma outra cultura, né, que quer dominar o local, diz que aquilo ali são deuses inferiores ou demoníacos e que o correto era a nova cultura. E assim foi. Os romanos fizeram com muita gente em volta, os gauleses, os druidas, tudo foi destruído pelos romanos. E depois
vem o cristianismo e destrói todos os deuses romanos. Então, assim, é um mecanismo de domínio de civilizações. Quando uma civilização chega, invade o território de uma e vem para dominar, uma das primeiras coisas que se ataca é a religião. Porque você tem que deixar as pessoas sem fé, para elas perderem as forças, para elas reagirem menos, né? Então, assim, até se diz que é duas coisas que se atacam em primeiro lugar, a religião e a língua. Faz o cativo, né, que era nativo da terra que você invadiu, aprender a sua língua e não você a dele, não fala mais a língua dele, que é para poder tirar o quê? Tirar a sustentação psicológica da pessoa. Tirar as forças. E corta os deuses. Os deuses têm que ser os meus deuses. Os seus deuses são demônios, são errados, são atrasados. Se fossem deuses fortes mesmo, você não estava sendo dominado por mim, né? Então passe para o meu Deus para você fazer parte da vitória junto comigo. E assim é histórico e é cíclico, e isso se repete ao longo de toda a história da humanidade. Então, assim, essa história de que os deuses dos outros são demônios é um mecanismo de domínio, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, aí, dependendo de qual entidade você trabalha, para ser demoníaco. Esses dias estava uma pessoa, já tem bastante tempo, ela estava conversando comigo assim, num filme que ela viu, que era um padre, exorcista, e lá, e ela pegava e ele ia combater coisa, e combatia o Deus Baal, não sei o que lá, os nomes do demônio que tem na Bíblia. Só que assim, esses deuses são deuses antigos, que foram considerados demoníacos lá pelo cristianismo, que queria terminar. Não é nem pelo cristianismo, o judaísmo fez muito isso, né? O judaísmo fez bastante isso. A Bíblia praticamente é um livro de sanguinolência. Se você for olhar por um outro lado, é um livro de sanguinolência de tribos que derrotam as outras e demonizam tudo que não é deles. Então, assim, sempre tem que ter cuidado com essa questão de qual entidade, se é do bem, se é do mal. Então, assim, uma das coisas... E aí a outra questão, né? A questão da intenção. A intenção a gente tem que ter cuidado. Porque um dos feitiços que mais se faz no mundo é feitiço de amarração amorosa. Aí a pessoa tá apaixonada, o outro estava dando tudo bem até ontem com ela, e lá, ou com ele, né? Não é só a mulher que pede feitiço de amor. Aí blá blá blá, e de repente acabou tudo, de repente até tá com outra pessoa, e a pessoa vai lá, recorre a um feitiço. Ela vai achar que ela tá mal intencionada? Ela vai achar que ela tá fazendo alguma coisa de errado? Ela vai achar que tá fazendo alguma coisa de... Não, é meu amor. Ou então assim, a outra veio e fez um trabalho e... né, às vezes vai para um lugar que o fulano tirou porque ela fez um trabalho para você e às vezes fez mesmo, né? Então assim, só que, né, ela vai achar que tá bem intencionada. Só que eu já vi muita gente começando com essa boa intenção de que, meu amor, meu amor, meu amor, e no final, depois de passado um tempinho brigando para esse amor voltar, lá, começa a ficar com a frustração, com a raiva de não ter conseguido, aí começa a largar. Né, que vai vir nos meus pés, porque eu vou provar, porque aquela mulher não é melhor que eu, porque eu sou mais eu. Começa, na verdade, uma briga de ego e muitas vezes uma disputa pelo domínio da pessoa. Amor não tem mais nenhum, né? E aí você fica pensando, será que lá no início era amor e se transformou ou nunca foi? E agora, como tá ficando sem paciência, tá mais desequilibrado, tá começando a colocar para fora. Então tem que ter cuidado com essa história de intenção, né? Que aí, a partir de quando você coloca assim, mexeu com o livre-arbítrio do outro, é magia negra, tem um monte de coisa que não pode fazer, né? Ou que você pode fazer, mas você tem que estar preparado, que você está mexendo com o livre-arbítrio, você está fazendo uma magia que é negra, que vai voltar para você. Então, assim, até tem um mago, que é o Crowley, que ele é muito
polêmico, é um cara muito, escreveu muita coisa, e ele é considerado um cara que virou de magia negra depois, né? Mas ele ensina muitas coisas e ele diz assim, num dos livros dele no início, ele fala assim: as pessoas acusam os magos, os bruxos de magia negra, né? Mas tem certas coisas que as moçolhas católicas fazem que me arrepiam, que eu jamais faria, de tão pesado que é, né? E essas coisas estão muito arraigadas nas festas juninas, né? Época de São João, Santo Antônio, São Pedro, tem muita coisa que se chama simpatia para os católicos, em que se coloca o nome do carinha com quem quer ficar, do namorado com quem quer casar, e se pede para Santo Antônio, ou São João ou São Pedro essa pessoa. E isso, do ponto de vista magia negra, quando você mexe no livre-arbítrio do outro, é magia negra. Porque você está fazendo com que uma pessoa venha casar com você porque você mexeu na consciência dela, mexeu na forma de pensar dela. Então você fez magia negra. Aí, nessa questão de amor, já para simplificar a história. Eu não posso fazer feitiço pro amor? Pode. Dentro de alguns magistas que falam assim, feitiço de amor é para pedir amor, para proteger uma união que já existe, né? Mas a partir do momento que a pessoa está querendo sair fora ou não, aí você faz feitiço de amor. Aí como que você tem que fazer? Nunca usar o nome de alguém específico. Se você usou o nome de alguém específico, você estaria fazendo a magia negra porque você está querendo que aquela pessoa mude de ideia à força, né? Sugerido ou pelo anjo, ou pelo demônio, ou pela pombagira, ou por não sei o que, não interessa. Virou magia negra, né? Então, assim, se diz que muita gente faz magia negra achando que está fazendo uma coisa benéfica. Aí um estudioso que eu estudei ele trabalha muito com cura, aí ele pergunta, existe a magia negra ou a magia branca? Dentro desse conceito. Magia negra é quando você muda o livre-arbítrio do outro, e branca é quando você não faz isso. Aí ele pergunta, e magia para cura? Que tipo de magia que é? Aí ele responde, é magia cinza. Porque você, quando vai curar alguém, você está mexendo no livre-arbítrio dela de ter inventado aquela doença. Porque ela inventou essa doença. Karmicamente, por pensamento negativo, né, por psicossomático, por não sei o que lá. Eu já falei que toda doença, do ponto de vista holístico, é psicossomática. Toda doença é um nível de toxina no organismo e você que criou, através de pensamentos, essas toxinas. De alimentos ruins. Mas aí, por exemplo, você se alimentou de coisas que não fazia bem, né? Não foi pelo seu pensamento. Você não sabia que batata frita do McDonald's era cancerígena. E comeu batata frita à vontade a vida inteira. Já tem bastante, né? Você escolheu comer batata frita. Por mais que você não sabia que era cancerígena, tinha inúmeros outros alimentos. Por que você se atraiu e foi comer só batata frita? Foi uma escolha, né? E dentro do ponto de vista espiritual, a gente sempre sabe se é ruim ou se é bom. A gente parece que está dormindo aqui, mas a gente sabe. Então, assim, magia cinza é mexer, né, no livre-arbítrio do outro, mas é pra tipo assim, é para uma coisa do bem e a pedido da pessoa, né? Tem muitos lugares que trabalham com cura à distância, mas só trabalha com a permissão da pessoa. Exceto quando a pessoa está completamente inconsciente, como é o caso de um coma, né? Só que tem gente que nem em caso de coma, só vai trabalhar para aquela pessoa se aquela pessoa era uma pessoa que frequentava o lugar de alguma forma, que já era conhecido e que as pessoas sabem que, se estivesse consciente, iria fazer um trabalho naquele local, né? Então, tem muita variação por causa disso, porque é mexer no livre-arbítrio.
né? E às vezes, por exemplo, você pode fazer uma magia de cura para uma pessoa e você não conseguir acessar todos os níveis necessários porque você não tem permissão, porque você não tem poder, porque você não tem conhecimento para isso. E aí você tira a pessoa do coma, mas ela fica com muitas sequelas. Você fez o bem ou fez o mal para essa pessoa? Ela ia morrer. Aí você, né, consegue assim colocar energia suficiente para que ela não morra, mas ela fica paralisada, com paralisia cerebral, não fala, numa cama, presa há anos. Você fez coisa pro bem ou fez coisa pro mal? Então, assim, tem muito coisa pra gente pensar. Agora, a lei máxima da bruxaria, e especificamente da religião chamada Wicca, que eu vou estar explicando depois o que é, né? Sempre naquela coisa de fazer os vídeos mais curtos. Não é, diz que na bruxaria, na Wicca, não existe dogmas, existem algumas coisas a serem respeitadas. Mas assim, a lei máxima que se diz é assim: faça o que quiseres, sem prejudicar ninguém. E esse sem prejudicar ninguém é uma coisa que tem que ser bem estudada, porque esse ninguém está incluído você também. Não adianta você fazer uma grande magia para salvar uma pessoa da morte e botar tanta energia nisso, tanta energia, que aí quem quase morre é você. Você fica muito doente, muito mal por muito tempo. Você já se prejudicou. Então a gente tem que estar sempre trabalhando dentro das nossas limitações, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo, tentando assim pensar e refletir muito o que está envolvido naquela situação, se você realmente deve e pode se meter, se você não vai prejudicar ninguém com isso, né? Então, assim, aí, por exemplo, dentro da bruxaria e a Wicca, que tem bastante essa lei bem... Se você está fora dessa lei, você não é Wicca, né? Então, aí não tem, por exemplo, o sacrifício de animais, porque animais você prejudicou o animal. É ninguém, nenhum ser vivo, né? Então, tem muita coisa para a gente prestar atenção e pensar, mas sempre com o espírito de se permitir, de confiar, de ser um aprendiz e de refletir e pensar pelo próprio coração, pela própria mente, sem dogmas e alguém para te dizer. Muito obrigada por estar até aqui. Namastê!